Salve, salve galera! Sejam bem-vindos aí a mais uma aula do nosso componente curricular de língua portuguesa. Eu sou o professor Jorge Lei, trabalho na rede municipal de educação e atualmente estou lotado na escola CEMIL ETI Margarida Lemos. E eu quero fazer um convite especial, para que você possa vir conosco, assistir mais uma aula. Hoje nós trabalharemos o gênero textual conto e mais uma classe gramatical que é substantivos. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de dar um recadinho para vocês, Você aluno, você aluna que está aí na sua casa, eu convido você a assistir às aulas pelo canal 5.2. Caso você não tenha TV, existe uma outra possibilidade, você está indo no portal Palmas Homeschool, através do endereço eletrônico educacaupalmas.com.br. E caso você não tenha acesso à internet, convidamos você também ainda a estar retirando o seu material de forma impressa na unidade da sua escola. E é muito importante que você acompanhe as nossas teleaulas para que você possa resolver essas atividades que estão aí com vocês. Então vamos aqui, nós vamos iniciar com a leitura de um conto, As Aventuras de Pedro Malazarte. Acredito que vocês devem conhecer, é um conto bem bacana. Eu particularmente gosto muito desse conto. O título dele é Ai que dor de dente. Cansado de andar, Pedro Malazarte chegou a uma grande cidade. Já haviam se passado 2 dias desde que se branqueteara com os cegos e seu estômago dava horas. Para piorar ainda mais sua situação, estava com uma dor de dentes que mal podia suportar, mas não tinha dinheiro nem para pagar o dentista, que naquele tempo era o barbeiro, nem para comer, gastar as últimas moedas no caminho, comprando um burrico para uma pobre velha que também ia para a cidade, mas mal podia andar. Lá mergulhado em tristes pensamentos, quando passou na porta de uma padaria, acabava de sair uma fornada e o cheiro de pão enchia o ar. Pedro Malazarte olhou para dentro e viu toda espécie de pães e bolos. Ficou com água na boca. O dono da padaria estava na porta com o seu avental branco e parecia ter o rei na barriga. Em tom de mofa, vendo a cara de Pedro Malazarte, perguntou-lhe: quantos pães e doces seriam necessários para matar a sua fome, hein? Nosso herói respondeu sem hesitar: puxa, aposto que comerei uns 100. Ora, ora, exclamou o padeiro, que adorava fazer apostas. Que posso lhe fazer se não conseguir comer mesmo 100 pães e doces? Amigo padeiro, já deve ter percebido que não tenho comigo um só tostão, mas para lhe mostrar que sou mesmo capaz de fazer o que estou fazendo, pode mandar-me arrancar um dente de 4 raízes, se não comer 100 pães e 100 doces. Arrancar dentes sempre foi coisa de meter medo. Divertido com a aposta, o dono da padaria mandou Pedro Malazarte entrar e serviu-lhe os mais finos produtos do seu estabelecimento: pãezinhos de queijo e broas, bolos doces, marias moles e tudo mais. Nosso herói estava mesmo com muita fome de lobo e conseguiu comer, sem maior esforço, uns 4 pães, 2 ou 3 broas, algumas roscas e 4 ou 5 doces. Dando-se por satisfeito, virou-se para o padeiro: não é que não consigo nem olhar mais para pães e doces? Prontamente, o outro agarrou pelo braço e levou-o ao barbeiro. Amigo barbeiro, trate de arrancar, por minha conta, um dente de 4 raízes desse malandro. Este aqui, apontou Pedro Malazarte, mais que depressa, rindo por dentro. O barbeiro arrancou-lhe o dente, dolorido, em 3 tempos. Não doeu tanto assim, mas Malazarte
fez muitas caretas. Está vendo só no que dá a fazer apostas? Disse o padeiro, com um ar triunfante. Devia ter visto logo que não poderia comer tanto assim, pois agora é que eu vou comer muito mais, retrucou Pedro Malas Artes, e foi embora assobiando, com a barriga cheia e livre do dente que tanto o incomodava, sem gastar um tostão. Como vocês acompanharam a leitura aí no slide, este é um conto bem bacana e eu vou mostrar para vocês aqui no quadro, né, as características de um conto, né, conceituar um conto para vocês. O conto é um gênero textual caracterizado por uma narrativa literária curta, com começo, meio e fim. Então veja bem, nós temos aqui uma característica do conto. Fala que precisa ser o quê? Uma narrativa literária. Quando se fala em literária, em literatura, a gente tem que pensar no objetivo para o qual esse tipo de texto foi escrito, né? Esse tipo de texto, então, eles nos causa algum sentimento, né, após efetuar a leitura. E quando a gente fala em texto literário, a gente tem que pensar que o texto literário, ele é produzido exatamente para isso, para ele causar ali um certo sentimento na pessoa que está lendo. Pode ser um sentimento ali de prazer, pode ser fazer com que ele pense em alguma coisa. Esse texto ele precisa ter começo, meio e fim. Além disso, dissemos que ele é um texto escrito, né? O tamanho dele é curto. O que significa ser curto? Uma linha, duas linhas? Não, né? O importante é que a história seja contada na sua totalidade. Pode ser 10 linhas, pode ser 20, pode ser até um livro. Conto de aventura. Quando nós falamos em conto de aventuras, nós temos aqui alguns elementos que nos levam a pensar em aventura. O conto de aventura, ele é carregado de ações. Essas ações, elas vão ser desenvolvidas, né, por uma pessoa, por um protagonista, por um personagem ali que seja o personagem principal. E quando a gente fala em aventura, a gente pensa logo em quê? Em perigo, né? A gente pensa em colocar a vida da gente em risco, viver ali um momento que nos coloque ali, né, à margem de alguma situação de perigo. Protagonista. Quando a gente fala em protagonista, significa dizer que ele é o personagem principal da história e ele, para ser de aventura, lógico, né, ele tem que ter essa característica de aventureiros. Os tipos de viagem. Quais são os tipos de viagem que a gente tem no conto? Pode ser por terra, pode ser viagem marítima, pode ser uma viagem em uma espaçonave e assim por diante. Então, vou falar para vocês, né, a respeito dos elementos que nós temos em um conto. Nós temos o personagem. O que é personagem? É só uma pessoa, né? Quando a gente fala em personagem, o que vem na cabeça da gente, né? É uma pessoa. É só pessoa? Não, pode ser objeto, pode ser animais. O narrador. Tem que estar presente também o narrador, que é a pessoa que está contando a história. Agora nós temos que nos atentar para o tipo de narrador. Nós temos 3 tipos de narradores, que é o narrador personagem, narrador observador e o narrador onisciente. O que é o narrador personagem? Narrador personagem é aquele tipo de narrador que, além de narrar, de contar a história, ele está ali dentro da história, fazendo parte da história. O narrador observador já é o contrário do narrador personagem. Ele vai ficar ali apenas como observador, ele não vai, hora nenhuma, fazer parte da história, ele vai apenas contar a história. E aí, ficou clara essa parte? Tudo bem? Então vamos lá. E o narrador onisciente. O narrador onisciente é aquela espécie de narrador que sabe tudo a respeito da vida do personagem, né? Então ele vai saber ali qual é o sentimento que ele está tendo naquele momento,
Então, o narrador onisciente ele vai saber o que ele está sentindo em um determinado momento ali da história. Temos que ter o tempo. O tempo vai indicar o momento em que aquela ação está acontecendo. Foi ontem, foi hoje, demorou 1 minuto, demorou anos. Então, o tempo ele se refere a isto. O espaço é o lugar onde essa história vai se passar. É em uma floresta, é dentro de um rio, é num deserto, como a história de Pedro Malazarte, que ele estava no deserto e de repente ele foi para a cidade. O enredo é a história em si. Então, tudo aquilo que forma a história a gente chama de enredo. Conflito é um momento ali em que há um desentendimento na história. Voltando ali no conto de Pedro Malazartes, qual seria a situação que você consegue identificar ali como conflito? Então, ali nós temos um conflito, que foi o quê? O conflito ele é um problema que surgiu no decorrer da história. E o clímax vai ser aquele momento de tensão, Então a gente vai ficar preocupado, vai atrair a atenção do leitor e ele vai ficar preocupado. Será se ele vai conseguir se sair desse problema? Será se ele vai conseguir resolver? Será se vai acontecer alguma outra coisa com ele? Então o clímax é esse momento de tensão, esse momento de preocupação que o leitor fica ao realizar uma leitura. E o desfecho, vai ser a conclusão, vai ser o encerramento de tudo isso. Substantivo é uma classe gramatical que nomeia, dá nome aos seres, dá nome às coisas, dá nome a sentimentos. Então, tudo aquilo que nomeia, a gente classifica como substantivo. Por exemplo, se a gente estiver dentro de uma sala de aula, você olha para um quadro, qual o nome que você dá para o quadro? Quadro. Para mesa, qual o nome? Mesa. Para uma cadeira? Cadeira. Entenderam o que é substantivo? Então é isso, é tudo aquilo que nomeia algum determinado objeto, algum ser ou coisa. Ele é variável em gênero. Quando a gente fala que ele é variável em gênero, significa dizer que ele vai ser do gênero masculino ou do gênero feminino. Homem, mulher, e assim por diante. Ele pode variar também em número. O que é variar em número? Pode ser singular, 2 ou mais, plural, Quando eu falo assim, as cadeiras, significa dizer que ela está no plural. Vai variar também em grau. Eu tenho a palavra no grau normal. Por exemplo, a palavra cadeira está no grau normal, eu vou variar ela para o grau diminutivo, cadeirinha, e no aumentativo, cadeirão. Acompanhem comigo aqui alguns substantivos que foram extraídos ou retirados lá do conto de Pedro Malazartes. Pedro Malazarte é um substantivo que dá nome a uma pessoa. Então, a gente já classifica esse tipo de substantivo como substantivo próprio, Pertencer a uma pessoa, nomear uma pessoa, ser específico de alguém. Cidade, Cidade é um substantivo comum. Por quê? Porque cidade é qualquer cidade. Aqui nós temos o substantivo dente e dentista, Dentista é uma palavra derivada de dente, que também é um substantivo. Dinheiro, burrico, que é derivado também de burro. Pensamentos é um substantivo que está no plural. E porta e etc. Temos vários outros substantivos presentes neste conto. Aqui eu me despeço de vocês. Espero que vocês tenham gostado, que essa aula tenha contribuído com o aprendizado de vocês. E quero deixar aqui um forte abraço e até a próxima.